Gravação iniciada. Tô esperando aqui aparecer a mensagem de gravação. Tá, acho que já está iniciada. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos começar a falar sobre transdutores de áudio e vídeo, né? E eu fico sempre na dúvida se vocês já ouviram esse termo específico, transdutor, em alguma aula. Então, deixa eu ver se a galera já voltou. No chat, transdutor, sim ou não? Você já tiveram conceito formal de transdutor? Esse termo eu vi no trabalho. Não conheço, não. No curso a gente não fala, né? Então, o que acontece, galera? Circuito eletrônico é tão maravilhoso porque ele é capaz de fazer cálculos e equações matemáticas, mas só na energia elétrica, tá, galera? Por isso que é eletrônica. Então, se a gente for ver a maioria, a totalidade das ações que os circuitos eletrônicos executam é uma equação matemática, tá, galera? Então, olha só, o amplificador de áudio, que é um dos mais simples, ele implementa uma equação de primeiro grau, tá? Y igual a vezes X, onde Y é a saída, A é o ganho do amplificador e X é o sinal de entrada. É isso. É uma equação de primeiro grau que um amplificador faz, tá? Então, para que eu possa fazer essas equações matemáticas, essa amplificação, essas funções de circuito, eu tenho que converter as outras formas de energia que não são elétricas em energia elétrica. Então, por exemplo, no áudio, esse exemplo que está aí da apostila da edificação do Gouveia e do Zé Carlos, cara, a entrada é um microfone, que é um transdutor que transforma áudio, aquela vibração mecânica, em sinal elétrico. E do outro lado, a gente tem o alto-falante, cara, que transforma o sinal elétrico em áudio novamente. Tá? Então, esses são transdutores. Transformam uma forma de energia em outra. Tá? E é isso que eu estou falando aqui. Transdutores transformam diversos tipos de energia em energia elétrica e o inverso é o microfone ou alto-falante. Isso é transdutor, tá? Eu tenho transdutor de entrada, eu tenho circuito eletrônico fazendo processamento, eu tenho um transdutor de saída. Aqui, galera, eu tenho um vídeo que eu falo disso, que eu fiz na pandemia. Volta e meia eu falo desse vídeo, tá? Para quem quiser aprofundar no tema. Agora, pelo menos vocês quatro, e quem vai assistir a aula gravada, não tem como dizer que nunca ouviu falar de transdutor na eletrônica. Eu sempre fiquei na dúvida sobre o que seria um transdutor, porque lá no estágio eles falam de transdutor, só que são sempre com equipamentos que emitem um sinal, né? E eles só leem o retorno, tipo um ultrassônico. A maioria dos equipamentos que eles chamam de transdutor fazem isso. Na verdade, isso é um transponder, que é uma característica específica de um transdutor, tá? Ah, tá. Não, também é um transdutor, tá? Uhum. O transponder, ele vai um pouquinho... porque ele depende da emissão e da recepção do sinal. Uhum. Aí eu acabei associando transdutor a isso, mas E agora. não está errado, não. É um tipo específico de transdutor, tá? Ele vai Uhum. fazer outra forma de energia. Ele vai pegar o sinal elétrico, vai transformar numa, vai refletir, quando voltar, transforma de novo em sinal elétrico para eu poder trabalhar. Uhum. Entendi. Não está errado, não. É um tipo de transdutor, tá? Então, o que acontece? Vou falar primeiro do transdutor de sinal elétrico em luz. Cara, no passado, lá no laboratório, a gente lembra aquela TVzinha cinza? Era um
tubo de raios catódicos. Eu mostrei na primeira aula que tinha bobina, varredura direita e esquerda. Cara, é um negócio arcaico, tá? Eu tenho alguns vídeos, é um negócio do século XIX, tá? A válvula é um dispositivo que foi da virada do século XIX para o século XX. Válvula termoiônica, que os elétrons são emitidos de um lado para o outro, tinha que ser vácuo aqui dentro. Caraca! E era isso que, quando eu comecei a dar aula, eu já falava disso com meus alunos, cara. Ó, essa válvula, esse tubo de raios catódicos era o que a gente tinha, na época não tinha LED, não tinha plasma, etc. Era o tubo de raios catódicos. Eu falava, ó, isso aqui saiu diretamente do século XIX para cá, tá, galera? Não tem jeito não. E foi bom enquanto durou. Tá? Hoje em dia é passado, tem os videozinhos aqui, tem a apostila do laboratório que a gente ensinava para a galera o que era convergência. A gente vai até ver isso na aula prática, cara, que os pontos não batem no mesmo lugar, uns ficam desalinhados, o que era para ser branco fica vermelho, verde. Tinha todo um trabalho. O que interessa para a gente é o seguinte, é o LCD. A gente chegou a ter plasma, mas o plasma não foi para frente. E o que é muito legal é que a TV, ela trabalha, a LCD trabalha com a luz polarizada. Tá? Cara, atenção, celular, LCD, tudo trabalha com a luz polarizada. E o que eu vou mostrar justamente isso? Cara, eu sempre me confundo qual deles é o melhor. Qual deles é aquele link ali? É esse aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo o áudio. Espera um instantinho. A barrinha não aparece quando eu quero, só quando eu não quero. Presta atenção, ele vai estar em inglês. Eu vou tentar botar a legenda em português. Ah, tá aqui, inglês e português. Vou aumentar a tela. Presta atenção, tá, galera? É um videozinho de 2 minutos, mas pô, tem muita informação. Olha o que ele vai começar falando. If you were to zoom in on the monitor you are using to watch this video, you would see thousands of small red, green, and blue dots. 3 of these grouped together make up one picture element. Estão entendendo até agora, né? Se eu der zoom na tela, eu vou ver 3 pontinhos, um vermelho, um verde e azul. Mas qualquer tela, tá? Porque é mistura aditiva de cores, tá? Or pixel for short. When you split up each pixel, you will see a backlight, 3 color filters, and polarizers. As light leaves the backlight, it travels along different planes, including the horizontal and vertical planes. The first polarizer only allows light traveling along the horizontal plane to pass through it. Vocês viram que a legenda sumiu, né? Então, olha só. Quando eu pego um transmissor de LED, isso é bem compacto, é bem fininho. Aqui ele está dando um split. Aqui no fundo eu tenho um emissor, que antigamente eram lâmpada, hoje em dia são LED. E a luz que sai daqui, galera, pô, tem um vídeo aqui que é lindo. É o próximo que eu vou passar, mas é muito mais longo, é 10 minutos. Por isso que eu passo esse aqui mais rápido. Que é mais rápido, depois eu passo o outro só para vocês verem. A luz, ela sai com todas as polarizações, mas eu tenho um filtro. Logo na entrada, que só deixa a luz passar com a polarização horizontal. Horizontal. Tá? Então, preste atenção. A luz sai com todas as polarizações, vertical, horizontal, axial, 45 graus, mas só passa horizontal. Tá? E aí, olha o que ele vai mostrar. Preste atenção que tem mais elementos aqui. And on to the color filters. With another polarizer that only allows light to pass along the vertical axis. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho um outro polarizador que só deixa a luz passar na vertical, foi isso que ele falou. Então, se um só deixa passar na horizontal, o outro só deixa passar na vertical, não passa luz nenhuma.
E não bate aqui no filtro vermelho, verde e azul, cara. Não bate. Porque um é horizontal e um vertical. Como é que eu faço para corrigir, para controlar essa luz, essa polarização? E aí é que entra a magia da eletrônica. Preste atenção. All the horizontal light waves are blocked, so no light reaches the color filters. This is where the liquid crystals come into play. Aí é que entram os cristais líquidos. Estão vendo essas célulazinhas? Ele vai mostrar, tem um terminal na frente e um atrás. If you were to look closely at one of these liquid crystals, you would see a transparent electrode on the front and the back. Tá vendo? Tem um eletrodo transparente na frente e atrás, onde se coloca uma diferença de potencial, tensão. As well as etched glass on the front and the back. Liquid crystals typically orient themselves in random directions until Olha lá, os cristais líquidos estão todos bagunçados ali dentro da célula. Mas o que vai acontecer? Quando eu colocar uma tensão, eu organizo essas moléculas de cristal líquido. the horizontally etched glass in the rear and the vertically etched glass in the front force them to twist into a predictable pattern. As light passes through the compressed liquid crystal, it naturally follows the path of the molecules, so that any light traveling along the horizontal plane É isso. Cara, eu alinho as moléculas do cristal líquido de acordo com a diferença do potencial. Então, olha só. A luz tende a acompanhar a organização do cristal. O cristal é propagador de luz, mas eu mudando aqui, tá vendo que eu estou saindo do horizontal para vertical? Graças à polarização que eu estou aplicando aqui, então a luz entra na horizontal e sai na polarização vertical. Vocês já entenderam o que está acontecendo? exits along the vertical plane. By reintroducing the electrodes and passing electricity through them, we can get the molecules to align themselves in the direction of the electric flow, causing light to no longer twist when passing through the liquid crystal. When we place these crystals back into the pixel, we can see that the light from the backlight will pass through the horizontal Que ele está falando. Agora, com a diferença de potencial, eu organizo o cristal líquido para ele mudar a polarização da luz ou não. E eu escolho quem vai acender aqui. O vermelho, o verde ou o azul. Com que intensidade até, tá, galera? filter, get twisted into a vertical position by the liquid crystals, and then flow through the vertical polarizer to the color filters. Olha lá. However, if we turn on the electrodes, then the light is no longer twisted by the liquid crystals and stops at the vertical polarizer. By adjusting the amount of electricity that flows through each set of electrodes, we can control how much light reaches each color filter, and therefore what color is seen on the display. We generally talk about colors on a display in terms of how bright the red, green, and blue are in each pixel, from 0 to 255. If all three 8 bits, tá? numbers are 0, the color on the display appears black, and if all are 255, then the display appears white. As you increase the amount of red, green, and blue in each pixel, you will see different colors appear on the screen. The monitor adjusts the amount of electricity flowing through each liquid crystal one by one, row by row, around 60 times per second. 60 This has been a short look at how LCD monitors work. Que, pô, explica algo. Agora é mata-mata na Sul-Americana não me interessa, não, só mais tarde. E esse vídeo aqui, aí sim, cara, esse vídeo aqui, cara, é super didático. LED display technology is in a fascinating stage now. The evolution of display technology starting from the cathode ray tube is illustrated here. Deixa eu ver se esse aqui bota a legenda, que o outro não botou a legenda não. Desativado, inglês, traduzir automaticamente. Olha lá, a partir do rubros cais catódicos, olha lá, o plasma, ele vai explicando aqui, ó. Obviously, the most modern display technology is OLED. Even though the OLED displays are superior, LED displays still hold a market share of around 40%. Scientists continue to make strides in improving LED technology, and soon it may once again become the king in the next few years. Let's dive into the video to understand how this display technology works
and what the future holds. Cara, color you want just by controlling. aquilo que, To obtain a 4K quality image, cara, ele explica. Ah lá, aqui, ó. A emissor, olha o primeiro polarizador, olha o segundo, olha a tela, olha aqui as células, né, de LCD, cara, mas cara, essa aqui que é demais. Olha a luz em todas as polarizações aqui, cara. E aqui, ó, o primeiro filtro, né, vertical, só deixa passar. E aqui está a célula, né, de LCD fazendo a rotação. Cara, ele mostra isso no vídeo, cara. Cara, é muito bem feitinho, cara. E if the angle of rotation is 0 degrees, obviously the whole light will be não blocked. passa nada, ó. Tá vendo? Que tá sem cara. This is the way we control each subpixel's light intensity. Using 3 such units, we can construct a pixel. Olha lá. E ele bota 3 células de LCD com tensão ao transistor aqui, controlando quanto passa de tensão e controlando as cores. Cara, para quem quiser ver um filmezinho legal de tecnologia, 10 minutos, bota um e-mail, em 6 minutos e meio você vai ver aqui, ó, as moléculas do cristal líquido, a polarização da luz. Cara, muito maneiro, muito maneiro. Dúvidas? Vambora, galera, pode perguntar aí, por favor, tá? Pô, tá todo mundo dormindo já? Dormindo não. Beleza, vamos continuar aqui então. Tem um vídeo que compara a qualidade. Isso aqui não é legal não. Vamos aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui era TV antiga. Tinha um filamento, catodo, bobina, a muito alta tensão. Nossa, a gente fazia a prática de descarregar tubo com muita alta tensão. E aqui, ó. Aqui era o sinal. Uma tela de 3 linhas e 4 colunas. Estão vendo? Branco e preto. E a gente estudava isso aqui, ó. O horizontal da esquerda para a direita, uma dente de serra, e o vertical de cima para baixo, para poder criar essa imagem aqui, tá? Como a gente falou, né? Da transmissão da imagem, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E assim eu crio a informação aqui, ó. Branco, preto, como a gente vai medir na aula prática. Agora aqui sim, aqui começa a ficar legal. Transdutores acústicos elétricos. Eu vou transformar som, áudio em sinal elétrico. Tá? E eu tenho que transformar uma energia mecânica em sinal elétrico. Cara, a gente tem 6 tecnologias aqui, tá? Mais usuais. Mas as mais famosas são as que estão marcadas em amarelo aí, a dinâmica e a condensador capacitivo. Esse de fita é muito bonito, cara. O de fita eu vou mostrar aqui, ó. Cortei antes. Aqui é isso, não é microfone fita aqui. Cara, esse aqui, ó, estão vendo? Esse microfone é uma fita metálica que fica aqui no meio. O áudio, no meio de 2 ímãs, né? O áudio faz ela vibrar e o campo, o sinal elétrico que ela gera, tá? Vira o áudio. Cara, é bonitão, cara. E tem muito artista, cara, cantando nesse microfone, canta um de cada lado. É um microfone muito bacana para áudio, até para o Rebound Microphone. Tá? Mas ele é caro, óbvio, né? Mas é muito bonito. É bem da antiga. Mas vamos falar desses aqui, ó. O dinâmico e o condensador. Sendo que o dinâmico é o mais barato. Ele é uma bobina que varia dentro de um ímã, dentro do campo magnético. Então é a própria voz humana que vibra, que fala, né? Faz essa bobina mexer
dentro de um campo magnético que vai virar áudio, tá, galera? Vai virar, desculpa, sinal elétrico do áudio. Faltou uma coisinha. Tá? É isso. Tá? Essa é a bobina. Pô, desculpa. Então, o microfone dinâmico, ele é o seguinte, como ele depende da voz humana, ele é relativamente limitado em relação à potência sinal de saída. Tá? É relativamente baixo. Com isso, ele é muito susceptível a ruído, tá, galera? Muito susceptível a ruído. Muito complicadinho, tá? E normalmente o cabo dele é mais curto. Mas qual a vantagem dele? Cara, ele é mais simples de usar, não precisa de energia, tá? Pô, ele é barato, por aí vai, né? O outro microfone que existe é esse capacitivo. Na verdade, a voz humana, ela faz a alteração da distância entre duas bobinas de um capacitor. E essa alteração da distância varia a capacitância, né? E tem que ir para um circuito eletrônico que vai transformar essa variação da variação da capacitância em áudio. Pô, professor, isso precisa de um circuito. Aí começa, né? Ele precisa de energia elétrica, o microfone capacitivo. Ele tem que ter um sinal elétrico até lá. Mas por usar um sinal elétrico, usar um circuito, cara, ele tem uma sensibilidade muito boa, porque você pode amplificar o sinal. A imunidade ao ruído é melhor, porque o cabo pode ter maior potência, o sinal pode ter maior potência, o cabo pode ser mais longo. Só que ele tem preocupações com energia, se é Phantom Power, se vai no cabo XLR, tá? Que é um conector específico para levar o sinal de áudio, alimentação. Então, tudo isso entra nos prós e nos contras do microfone capacitivo. Tá? Agora, o tão importante quanto isso, o microfone tem que ter algumas características. Uma das mais importantes é a direcionalidade do microfone. Alguém já tinha ouvido falar da direcionalidade dos microfones? Eu já tinha. Beleza, Irineu? Olha só. Quando eu pego o manual do microfone, eu tenho que ver várias características dele, tá? Ou se eu for no Mercado Livre comprar microfone, já vai vir várias características. Tá? Uma delas é a direcionalidade. O omnidirecional, estão vendo aqui a figura? Ele capta o som de todas as direções. Mas lembra o de fita? O fita é um figura 8, tá? Porque ele capta o áudio mais fácil da frente ou de trás. Ele não consegue captar do lado porque é onde tem a bobina. O figura 8, eu vou botar até aqui, ó, fita. Pronto, o microfone de fita é um típico figura 8. E os cardioides, que só pegam um sentido. O hipercardioide e o shotgun. O shotgun, eu ia passar aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um shotgun. É arma de fogo, né? Por quê? Estão vendo aqui? Esse pelo é para tirar o ruído do vento, né? Cara, é aquele... Quando a gente está ouvindo futebol, uma boa gravação, tu ouve o chute do cara. Pô, quando a bola bate na rede, cara, é esse aqui, ó. Tem um microfone shotgun específico para pegar a bola. Olha o XLR aqui, ó. Aqui é um conector XLR. Tá? Que leva energia também. Precisa pro shotgun. Cara, o shotgun ele é super direcional. Ele é super direcional. Ele pega o áudio só naquele sentido, tá? É toda uma técnica para construir, né? Para ter essa tecnologia do shotgun. O shotgun. Microfone. Botei em inglês ali, ó. Tá vendo os tipos de microfone, cara?
Tudo isso aqui é shotgun, específico a capturar só numa direção. Tá? Quais são as outras características, né? Resposta em frequência, o ideal é que vá de 20 Hz a 20 kHz, que é o audível. A impedância, se for de 600 ohms, como por exemplo é o capacitivo, permite um cabo maior. Já uma impedância maior, como o dinâmico, que vai até 5.000 ohms, cara, não tem jeito, o cabo vai ser menor, só de 3 metros. Sensibilidade, cara, é o tamanho do sinal elétrico gerado pelo áudio captado. Quanto maior o sinal elétrico gerado, maior a sensibilidade. É a voltagem que o microfone produz, caracterizando a sua eficiência. Com a mesma voz, um microfone gera 1 mV pico a pico, outro gera 100 mV pico a pico. Pô, o outro tem uma sensibilidade muito maior, 100 vezes maior que o outro. Ruído de fundo não tem jeito. O que ele pode ser muito pequeno. O ruído de fundo pode ser muito pequeno, mas sempre vai existir um ruído de fundo. E é isso que nos interessa, é a relação de potência entre o sinal e o sinal do ruído. Cara, algo super profissional na faixa de 70, 80 dB. A relação entre o sinal e o ruído. Tá, então, vou até escrever isso aqui. Ideal. 70, nem sempre é, tá? A gente com 40, 50 dB já costuma ficar feliz, tá? 40, 50 dB já está todo mundo muito feliz. Mas o ideal é na faixa de 70, 80 dB, tá? E o nível máximo de pressão sonora é quanto um microfone consegue suportar de potência sem distorcer o sinal. Tá? Isso é um nível máximo de pressão sonora. O teste é feito numa frequência de 1 kHz. Tá? Ele não pode distorcer. A gente tem esse link, mas eu já baixei o arquivo. E é esse aqui, tá? É uma apostila básica, volume 1, só teoria. Tem outros lá no site da BioNKR, tá? Aqui tem um link lá. Esse fabricante dinamarquês, especialista em áudio e medir áudio, tá? A BioNKR, eles têm esse Microphone Handbook. Cara, tudo isso que eu vou direto aqui tá, ele diz, ó, o que faz, uma breve história, informação detalhada, aquilo tudo que eu falei ali, ele detalha. Ele detalha. Olha, microfone capacitivo, preamplificadores, ó, sensibilidade, transduction principles. Nossa! Por quê? Sensibilidade, resposta de frequência, direcionalidade, faixa dinâmica, cara. Ele explica tudo aqui nesse manual. E tem outros manuais, esse aqui é o básico, tá? Tipo um tutorialzinho. Circuito de preamplificador, acoustic resistance, cara. É aula, tá? Muita aula aqui. E eu estou mandando esse arquivo para vocês, para quem quiser aprofundar no estudo de microfones. Tranquilo até aí, galera? Vou continuar. Deixa eu salvar esse áudio. Salvar esse arquivo. Sobre os transdutores eletroacústicos, eu vou falar o seguinte. Eu não posso ter um alto-falante solto sozinho, porque as ondas frontais iriam cancelar as ondas na parte de trás. Gente, até o fone de ouvido ele tem que ser encapsulado, ele tem que ser fechado. O transdutorzinho não pode ficar. Mas esse é o
segredo do transdutor eletroacústico, porque eu nem vou falar do alto-falante. O alto-falante é uma bobina que varia com sinal elétrico, né, com ímã permanente, gerando gerando uma alteração, uma folha de papel, né, normalmente é papel, papelão, que gera as ondas sonoras do áudio. Tá? O que interessa é a caixa. Tá? Tem caixa selada que é totalmente fechada. Isso aqui é um fone de ouvido, tá? Mas tem a caixa dotada. A caixa dotada é o segredo, cara. E olha só, eu vou passar um pouquinho rápido esse vídeo, mas ele é tudo de bom, cara. É uma fábrica, tá, de caixas de som dotadas. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de veículos militares. Isso que vocês viram aqui, ó, uma empresa que fabrica alto-falante de jazz de madeira de alta qualidade. Aquilo que vocês viram ali, ó, é o duto, cara, que estava aqui, ó. Isso aqui é o duto, cara, dentro da caixa de som, por onde o som. Tá passando. Agora eles vão botar em camadas o interior da caixa de som. Aqui é o. Cara, o vídeo é lindo, cara. Tudo para poder ter uma caixa dotada de altíssima qualidade. O que eu faço? Eu mando no arquivo 3. É esse aqui. Tem um manual muito bem feitinho. Quando eu era garoto, eu comprei um manual para fazer a caixa acústica. Eu tenho ele até hoje aqui, cara, na estante. Cara, mas esse aqui é um pouquinho mais simples, é menos técnico, mas com boas informações da física, do áudio, da propagação do áudio. E o melhor, né? Aqui, onde eu tirei essa imagem, que eu botei na apostila, ele tem como fazer os cálculos para a sua caixa de som aqui no final. Modelos, exemplos, tabelas bem simples, tá? Links e aqui os cálculos. Bem simples para você otimizar uma caixa de som. Depois dele dar todos os fundamentos, cara. Porra, a apostilinha é muito legal, cara. Muito prática para quem quer fazer. E aqui, ó, isso aqui que eu estou devendo também, né? Tem outros links sobre baixo. Aqui, ó. Aqui ele está ensinando a fazer aquele filtro passa alta, passa baixa. Lembra que eu falei? Lá no Woofer Mid Range, Twitter, está aqui, ó.
Aqui, ó, isso aqui é só um woofer e um tweeter, tá? Aqui está um tweeter, o filtro passa alto e o filtro passa baixo. É uma bobina e um capacitor. Ah, eu vou botar aqui, qual a frequência que eu quero? Eu vou botar 8 ohms para os dois. Qual o crossover que eu quero? Não quero 100 não, quero R$ 200. Ou R$ 200. Está aqui, ó. Olha o valor do capacitor e do indutor, para a primeira e para a segunda ordem. E eu acho que ele tem um circuito de 3 faixas aqui também, para o mid-range. Não, acho que ele não faz. O cálculo é aquele ali que vocês viram na tabela. Ele calcula direto o capacitor e a bobina. Tá? Aqui ele faz uma análise também para outros valores, para outras situações. Gente, mas pô, se vocês procurarem, vão ver vários exemplos desses de cálculo, tá? De filtros para caixa de som. Esse guia definitivo aqui, que eu botei aqui, ele é bom, mas é ruim. Tô brincando. O que é legal dele é que ele fala de alto-falante, tá? Não fala tanto de caixa não, mas ele fala legalzinho de alto-falante, tá? Ele fala de alguns parâmetros que eu não... Fisicamente, como é que é o princípio da vibração, né? Do magnetismo, da helicidade vira um magnetismo em movimento, isso aqui. A cone, voice coil, plate, magnet, ele fala, olha as potências e a impedância, tamanho, não tem tanto distorção harmônica, nível ganho, ruído, zumbido. A frequência de resposta do alto-falante, muito legal. Os cones, o material que ele é feito, bom, é um material simples que eu precisava para explicar para vocês o que é um alto-falante. Aqui no guia também. Gente, a gente vai ver na aula prática que o transdutor da luz em sinal elétrico, um elemento fundamental é o separador óptico. Lembre, na nossa próxima aula prática a gente vê isso. É um prisma que vai separar a luz entrante em vermelho, verde e azul. Tá? É isso. É isso. E aqui eu vou colocar conversores específicos da luz em sinal elétrico. O mais famoso é o CCD. Charging Coupling Device. Tá? A gente tem um modelo lá no laboratório e ele funciona, não vou explicar essa imagem aqui não, mas é de acordo com a quantidade de luz que está chegando aqui, nesse elemento, né, central, eu vou gerar uma diferença, um diferente potencial entre esse V mais e o V menos aqui. E aqui é toda os semicondutores de elementos capazes de gerar essa diferença de potencial a partir da luz que está incidindo aqui na fotocélula, nessa célula. Milton, Fala aí, Milton, fala aí, você está Milton. projetando alguma coisa? Porque para mim não está aparecendo, não. Cara, não acredito que vocês só estão falando isso para mim agora. Não, eu tava aparecendo, poxa, agora voltou a aparecer para mim. Será que eu esbarrei? Estava aparecendo antes, cara? Tava, né? Foi o vídeo, eu devo ter barrado. O vídeo. Ficou só 1 minuto fora. Que bom, cara, que susto. Eu devo ter esbarrado sem querer ali em parar de compartilhar. Eu devo ter esbarrado aqui no botãozinho do parar de compartilhar aqui. Ufa, que susto, obrigado, galera. Então, aqui, ó, esse aqui é o prisma que eu tinha comentado, que a gente vai ver lá na aula prática. Isso é fundamental no transdutor, tá? De óptico para elétrico. E aqui, no final, eu vou pegar essa luz, esses fótons que estão incidindo nessa célula, e vou gerar uma diferença de potencial, cara. Tem um link aqui, tem uma explicação de fotoeletricidade, mas é algo para nível de engenharia, cara. Não é algo que nos interessa muito, não. O que nos interessa é o seguinte, ó, tem um sensor de vermelho, que tem um monte de célulazinha, para a partir da quantidade de luz incidente, eu vou gerar uma tensão. Ponto. A partir de uma reação metal oxide semiconductor, capacitor. Então, é um fotocapacitor que vai variar a sua capacidade de armazenar carga de acordo com a luz recebida. Tá? Essa é a física do CCD. Tá? E ele vai gerar uma diferença de potencial que eu vou captar.
O legal é o seguinte, eu separando em vermelho, verde e azul, eu já gero um sinal de vermelho, de verde e azul, tão necessário para minha mistura aditiva de cores. Tá bom, galera? Então, esses são o básico dos transdutores que eu queria explicar para vocês. Tá? Alguma dúvida, alguma questão aí, galera? Então, tá todo mundo quietinho. Beleza. Então, eu vou parar aqui de compartilhar. Lembrando que na próxima aula, daqui a 2 semanas, devemos fazer a aula presencial, valendo nota. Eu vou deixar no chat, tá? A gente vai fazer uma medida que vai valer alguns pontinhos, tá? E além eu vou falar também, a gente vai fazer uma prova no Teams, normal, tá? Sem sala de aula. Mais alguma dúvida, gente? Estou encerrando então a aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Vou parar a gravação e a gente se vê de novo daqui a 2 semanas. Tá bom? Um abraço, galera. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, gente.